E aí galera, bom dia. Bora lá pegar umas férias, né? Nossa, sério, é tão bom. Tô até feliz que eu vou pra minha cidade. Cuida! Verdoso, onde lagoas, lagos, açudes, todos cheios, rios. E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Tom. E esse começo desse vídeo aí só foi pra descontrair mesmo, porque, né, como eu falei no começo do vídeo, estou de férias, tô aqui na minha cidade natal, tô descansando, tô de boa. Nossa, é muito bom, sendo sincero. Tô de férias aqui, é muito bom a pessoa tá assim, viu? Ah, sim, e se você estiver escutando zoada de trovão ou chuva, que provavelmente daqui a pouco vai chover, ou um cachorro, que aqui tá tendo um zoado de um cachorro aqui, o bicho não cala a boca. O meu microfone vai pegar, porque tá na cidade onde eu trabalho, né? E também queria falar que amanhã, dia 23 de março, né? Tô gravando esse vídeo dia 22, que amanhã é o dia que eu vou fazer aniversário, né? E geralmente quando chega nessa data, eu sou uma pessoa que pensa muito, porque é aquela data que você tá ficando mais velho. E eu resolvi gravar esse vídeo. Tô gravando hoje, dia 22, e literalmente vai ser hoje que eu vou postar esse vídeo, que é dia 23, e parabéns pra mim, basicamente, né? Mas esse não é o intuito do vídeo, galera. Esse vídeo aqui, literalmente, esses tempos eu tô descansando, né? Como eu falei aí que eu tô de férias. Parei muito pra ver as coisas. E eu resolvi fazer esse vídeo lá onde eu moro. Obviamente, como vocês sabem, que eu fiz até um vídeo detalhado falando sobre, né, a minha rotina de um CLT 6 por 1, né? E eu estou descansando, nada tá me estressando, nada tá, como é que eu posso falar, me cobrando. Não tenho essas coisas aqui, né? Tô de férias. E eu parei muito pra pensar sobre as minhas decisões e as minhas atitudes e os erros que eu cometi nesse período. E eu tô aqui para me compartilhar basicamente com vocês para literalmente vocês não ter esse erro que eu fiz. Tipo, para você que vai deixar sua cidade, você quer deixar sua cidade, você quer ir para algum canto, pense muito bem, que é justamente isso que eu vou falar sobre a minha experiência e sobre o erro que eu cometi e o que literalmente trouxe para mim fazer esse vídeo, né? E bora lá. Quando eu morava aqui na minha cidade natal, eu trabalhava na obra, né? E eu acho que eu recebia de 35 a 40 a minha diária. Na época não era tão valorizado quanto hoje em dia. Mas, né, nesse mesmo período, meu irmão tava falando: ei, tá precisando de pessoas aqui na empresa. E eu sempre negava, né? Acho que ele me chamava desde 2019 e eu ficava negando. Eu não, quero não, vou ficar aqui. Aí teve o dia que eu cedi. Eu tive esse pensamento. Eu vou para me ter uma experiência como é morar em outra cidade. E eu também fui naquele pensamento que eu iria crescer e deixar de trabalhar na obra, né? Apesar que quando eu trabalhava na obra, eu até que me divertia com a galera, né? Aqui, né? Que eu também trabalhava com uns amigos meus, né? E bora lá. Fazer o quê? Aí eu fui, né? Nesse pensamento, pô, eu vou embora e vou crescer. Não, eu vou ganhar muito dinheiro e tudo, né? E comecei a trabalhar nessa empresa que até hoje em dia eu trabalho lá. Já vou fazer, incrível que pareça, 5 anos. Na minha cabeça eu achei que eu não ia passar nenhum ano. Mas eu daqui a um tempo eu vou fazer 5 anos que eu tô trabalhando lá. Só porque chegou um tempo que
Eu moro na casa literalmente do meu irmão, com a mulher dele e a sogra dele, né? Eu basicamente moro de favor. E pra quem não sabe, quando você mora na casa dos outros, você tem que manter o respeito e a postura, porque você não tá na sua casa. Tudo bem? Mas chega um certo ponto de tanto você interagir todo dia, de tanto você tá naquela rotina, tudo muda. E foi o que aconteceu comigo. Essa rotina que eu tenho lá literalmente mudou muito meu modo de pensar. E foi daí que eu parei para observar erros que eu fiz, que foi justamente sacrificar minha felicidade, porque quando eu morava aqui, apesar que eu era servente de pedreiro, não era, vamos dizer, maneiro, mas eu já estava acostumado. E eu era feliz aqui na minha cidade. Sabe quando você tá no seu cantinho e você se sente bem? Eu sou um cara caseiro, literalmente. Eu não saio pra festa, não bebo e não fumo. Essas coisas não é minha praia. Mas sabe quando você tá em um canto que você se sente bem, mas você deixa aquele seu canto pra ir pra um local longe? Eu paro pra pensar hoje em dia que era me ter pensado direito sobre essa minha atitude. Que é uma das coisas que eu falo pra vocês. Se um dia vocês pensar em ir embora, pense. Que foi assim, eu vejo como se fosse um erro, porque eu já trabalhava. Ah, mas você trabalhava na obra, você levantava tijolo, fazia cimento e tudo, mas eu tava ganhando meu dinheiro do mesmo jeito. Eu não tenho frescura pra trabalho. O que der certo eu conseguir pra me trabalhar, eu trabalho. Apesar que eu não sou rico. Nossa, começou a chover aqui. Eu acho que tá pegando aí no áudio aí de vocês, né? Vou tentar aqui mais pro centro da casa, porque eu tô numa construção aqui do lado aqui. Como eu falei, eu não sou rico, né? Não tenho essa opção de simplesmente eu parar de trabalhar e ponto final. E esse foi um dos meus erros que eu posso falar, de eu já tava trabalhando, né? E eu ter ido embora do local que eu me sentia bem, né? Porque assim, no dia que você for embora, você vai estar tudo novo, é uma vida nova, é um local novo, são pessoas novas, e você vai ficar incomodado com aquilo ali, entendeu? E esse foi um dos meus erros que eu posso falar, de eu já estava trabalhando, né? E eu ter ido embora do local que eu me sentia bem. Porque assim, no dia que você for embora, você vai estar tudo novo, é uma vida nova, é um local novo, são pessoas novas, e você vai ficar incomodado com aquilo ali, entendeu? O meu segundo erro, que esse erro foi o que mais mexeu comigo e infelizmente afastou as pessoas de mim, porque já chegou um ponto de eu estar nesse local que simplesmente eu cheguei a uma pessoa ser chata. Sim, eu me tornei uma pessoa chata na visão das pessoas que conversavam comigo, dos meus amigos que conversavam comigo, porque todo dia, eu me reclamava. Eu falava que eu não estava feliz, eu falava que eu não queria estar mais lá. Isso chegou a um ponto que as pessoas que eu conversava não quiseram mais interagir. Simplesmente do fato de você estar se prendendo em um local que você não se sente bem. E isso acabou afetando eu e as pessoas que interagiam comigo. Eu tenho poucas pessoas, acho que eu consigo contar, tipo, em uma mão só que literalmente conversa comigo sobre isso, porque eu sou uma pessoa reservada, eu não converso muito sobre isso. Eu até tava conversando com uma moça, né, que mora perto da cidade da minha avó, e, né,
Chegou um ponto que eu falava tanto que eu não estava feliz, que eu estava infeliz, que eu não queria mais lá, que isso acabou afetando foi nós dois. Porque, né, isso vira uma bola de neve pra você, que quando você tá em um local que não faz bem a você, isso vai chegar a um ponto que isso daí vai acabar com seu psicológico, pessoal. É por isso que esse daqui foi o meu segundo erro que, infelizmente, né, me fez eu pensar muito sobre isso que eu tava fazendo com as pessoas, porque eu criticava muito, criticava eu mesmo, né? Toda hora eu falava que não estava feliz, que eu não queria mais estar lá. E querendo ou não, isso afasta as pessoas de você. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que vive se reclamando. E tipo, eu não tô falando no modo de é alguns meses, não, pessoal. Eu acho que eu tava nessa rotina que eu parei assim pra ver, nossa, como pode isso? Que foi justamente nesse período que eu tinha montado o PC, né? Achando que iria mudar tudo, né? Isso já tem 2 anos, pessoal. 2 anos e alguma coisa que eu literalmente me reclamo. E isso não faz bem tanto pra mim e quanto pra pessoa que tá tentando lhe escutar. Entendeu? Chega um ponto que essas pessoas, elas não vão estar mais ali. E esse foi um dos meus erros que infelizmente eu deixei. E, né, eu não critico ninguém que se afastou de mim. Mas isso pode acontecer com você e é muito ruim isso, viu? O meu terceiro erro, pessoal, isso pode acontecer com você e geralmente acontece até com pessoas que tá em qualquer canto do mundo, né? Até no seu local de conforto. É você fingir que está bem. E isso me tornou ser uma pessoa mentirosa. Esses períodos que eu tô trabalhando, eu estou muito infeliz, literalmente. E o pessoal me pergunta, cara, tu tá bem? Tu e eu, não. Tipo, dá pra ver na minha cara que eu não tô bem, tô cansado, né? Tô cansado assim de estar em um canto que não está mais fazendo bem a você. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é você fingir que está bem. Se você não está bem, pessoal, procure uma pessoa, converse, tente solucionar aquilo ali, porque é muito ruim para você mesmo. E isso vai trazer problema para você mesmo futuramente, entendeu? E esse foi um dos meus erros, que eu minto, eu me tornei uma pessoa mentirosa. O pessoal pergunta se eu tô bem, eu falo que eu tô. Cara, tu tá feliz aqui? Eu de vez em quando falo, eu tô bem, eu tô. Dou aquelas disfarçadas pra não deixar muito óbvio. Mas tem pessoas que já estão percebendo que infelizmente eu tô infeliz. Esses tempos, eu não sei o que foi que aconteceu comigo mesmo. Eu simplesmente do nada. Eu conheço uma pessoa que ela tem ansiedade. E eu expliquei pra ela, eu tive um ataque de ansiedade, pessoal. Eu não entendi o que foi que aconteceu. Na virada de ano, eu vim passar aqui a virada de ano com a minha mãe. E eu tava muito bem, muito feliz. No dia que eu voltei pra lá, deu aquele choque de realidade que você não tá no seu canto. Nossa, pessoal, vocês não têm noção. Eu tô desde o começo do ano que eu chego nessa empresa. Eu já quero que seja 6 horas. Eu já quero que seja 6 horas, pessoal. Nossa, isso é uma parada muito ruim, pessoal. Muito ruim mesmo. Se você não está bem, procure uma pessoa para conversar, se distrair com alguma coisa. E é uma coisa que eu não faço comigo. É procurar alguma coisa que me deixe bem. Eu fico só na minha, calado, pensando.
E basicamente esse é o meu terceiro erro, que eu fico mentindo pra mim mesmo e pras pessoas. Isso daí não faz bem de jeito nenhum, entendeu? E o meu quarto erro, pessoal, é eu não consegui mais esconder o que eu sinto, literalmente. Porque assim, vai chegar um ponto que você não vai mais se sentir bem na casa dos outros. Ah, mas é só você morar numa casa alugada e tudo. E eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso. Mas casa alugada é caro aqui onde eu moro. Eu acho que a mais barata deve custar uns 600, 650. Aí você bota na caneta uma pessoa que recebe apenas um salário mínimo. E, pessoal, vai chegar um ponto que você não vai ficar mais confortável na casa dos outros. E é aquela coisa, eu não consigo mais esconder isso. Eu não consigo mais esconder que eu não tô mais satisfeito, ou feliz, ou à vontade. Só pra vocês terem noção, eu já tô assim tão desconfortável que quando vão almoçar lá em casa, eu sou a última pessoa a comer da casa. Eu espero todo mundo pra mim poder jantar, entendeu? Porque eu só chego de noite. Teve até um dia que tava tendo muita gente lá em casa, e obviamente quando tem mais gente assim, aí que realmente eu não fico mais à vontade mesmo. E literalmente eles comeram tudo, né? Ah, o meu irmão me mandou mensagem: "Ei, tu não comeu não?" Eu não. Aí ele: "Macho, por que que tu não foi comer, cara? Tu sabe que tem gente aqui dentro." Mas, pô, o meu irmão, tudo bem, ele interage com todo mundo, mas eu mesmo, não. Você fica com aquela coisa, sei lá, como é que eu posso explicar isso? Essa sensação de não estar à vontade, porque você vai sentir isso, provável que se você for na casa de uma pessoa que você tá conhecendo, você não fica com vontade, não é mesmo? É justamente aquilo ali. Aí imagina você fingir isso por um bom tempo e você não tá conseguindo muito esconder, entendeu? Esse foi literalmente um quarto erro que é muito chato. E o quinto erro e o último, eu espero que vocês não façam isso. É você não cuidar de você mesmo. Você pensar em você mesmo. Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu já vou fazer 5 anos que eu estou trabalhando lá. Sim. E você se forçar a ficar por conta dos seus objetivos. Tudo bem, você tem seus sonhos, você tem seus objetivos, corra atrás, corra, pode correr atrás que vai dar certo, seja o que Deus quiser. A minha questão é que eu me forço a ficar lá ainda. Esses tempos que eu tô aqui de férias e na virada de ano que eu estava aqui, eu me sentia feliz, eu me sentia à vontade, eu me sentia vivo para viver a vida. E, né, a galera que trabalhava comigo antigamente, 5 anos atrás, por aí, né? Eles falaram: "Cara, no dia que tu voltar, parado tu não vai ficar." Aliás, pessoal, mas trabalhar na obra, eu já escutei muito isso. Trabalhar na obra não é trabalho de gente, é trabalho de gente burra. Eu não vejo isso. Você tendo seu trabalho honesto, é trabalho pra você viver. E eles conversaram comigo e falaram: "Cara, no dia que tu voltar pra cá, parado tu não fica." E isso eu escutei na virada de ano e eu fiquei: pô, que é que eu tô ainda fazendo aqui? Pra quem não sabe, tudo isso eu tô me forçando a ficar. É uma casa que eu tô construindo, que eu e o meu pai, na época que ele era vivo, né? Era eu e ele que trabalhava, que ajudava ele e tudo. E infelizmente meu pai desenvolveu problema no coração, né? Infelizmente eu já perdi ele e nós estava construindo uma casa. E o meu maior sonho era construir essa casa e eu tenho que me forçar a ficar lá para me conseguir esse objetivo. E literalmente eu tô sacrificando minha felicidade da vida, saúde mental, literalmente, até minha saúde mesmo, literalmente minha própria saúde, porque as máquinas que eu trabalho ela mata uma pessoa, literalmente. E eu já escutei uma das pessoas falando: "Cara, se tu dia de voltar pra cá, é uma parada que eu brigo comigo mesmo. Por que tu ainda continua aqui?" Porque, literalmente, na época que eu trabalhava,
eu recebia 40. Hoje em dia tá 90, 80, 85 a diária de um servente. E aliás, se eu não tivesse ido, acho que hoje em dia eu estaria sendo um predeiro e tá ganhando uns 200, 180 por dia. E aliás, fechar já o vídeo que já tá demorando 21 minutos. Se eu tivesse sendo servente aqui na minha cidade, eu estaria feliz, eu estaria à vontade, tranquilo e eu estaria ganhando até mais que lá. Que lá eu só ganho apenas um salário mínimo, numas máquinas que falta me matar, de segunda a sábado, enquanto aqui eu estaria mais tranquilo. Mas sabe quando você tem medo de fracassar e você insiste naquilo ali? É muito ruim. E é isso, pessoal. Eu espero que você tenha assistido o vídeo até aqui. Eu espero que você pense muito sobre o que você vai fazer no seu futuro, sobre você ir embora, sobre você ir para outro canto, entendeu? Porque no dia que eu voltar para cá, eu não vou querer mais sair. E o vídeo vai ser esse, pessoal. Eu espero que vocês não fiquem igual a mim. Infelizmente, uma pessoa finge, mente, está bem e na verdade só está sacrificando a sua saúde. Apesar que é por me ficar no meu cantinho, que obviamente no dia que eu voltar para cá, e isso não vai demorar porque eu não vou mais me segurar mais lá, não tô mais me aguentando lá. Vou voltar para minha cidadezinha, vou ficar bem. Realmente eu vou conseguir focar no que eu queria mais focar, que era nos vídeos, me divertir, mas infelizmente me afastei foi de todo mundo, me afastei do que eu mais queria. E é isso, né, pessoal? Eu espero que vocês entendam, eu espero que vocês pensem, eu espero que vocês conquistem tudo que vocês quiserem no mundo. Não cometa esse erro que eu cometi de sacrificar a minha felicidade, o lugar que eu me sentia bem, o lugar que eu me sentia confortável para viver em um canto que você não se sente feliz. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. O vídeo até que foi longo, né? Mas é isso, né, pessoal? Se você tiver ficado até o final, muito obrigado. Valeu e fui. E parabéns pra mim, né? Cuida.